Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 46 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta quarta-feira? Maus caminhos. 13 são presos no Amazonas por desvio de recursos da saúde. Só um médico multiplicou bens em 88 vezes em apenas 3 anos. Dinheiro desviado era usado em festas, compras de carro de luxo e até um avião a jato. Combate às queimadas é reforçado em todo o estado. Bolsa Família injeta 84 milhões para pagamento dos beneficiários do Amazonas. TRE e órgãos de segurança acertam um plano integrado para eleições municipais. Motoristas reclamam dos buracos da M010 que está em péssimas condições de trafegabilidade. Greve dos bancários entra em seu 15º dia sem sinal de nova negociação. Lula se torna réu e terá que ficar de cara com Sérgio Moro. Petrobras deve baixar preço da gasolina até o final do ano. Combustíveis serão regulados de acordo com o mercado internacional. Homem cai de moto e morre em Manacapuru. Em acerto de contas, rapaz de 18 anos é executado com 3 tiros na cabeça no Parque das Nações. Agora no Jornal da Manhã, 5 horas e 47 minutos. Previsão do tempo. 11 milímetros de chuva. Probabilidade de 60%. Temperatura máxima de 32 graus. Essa é a previsão do clima-tempo para hoje em Manaus, que amanhece com 24 graus de temperatura e 87% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com velocidade de 3 km hora. Hoje é quarta-feira, 21 de setembro. É o 264º dia do ano. Faltam 101 para acabar 2016. É o dia de São Mateus. Datas comemorativas. Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. Dia Nacional da Conscientização da Doença de Alzheimer. Festa Anual das Árvores. E hoje, em tempos idos, se comemorava o Dia do Radialista, mas uma lei alterou a data de comemoração oficial da categoria, passando para 7 de novembro. Com uma mudança imposta por uma lei federal em 2006 de Lula, os radialistas passaram a ter 2 datas para comemorar, além do tradicional Dia do Rádio, 25 de setembro. O dia 21 de setembro virou uma data simbólica e 7 de novembro a oficial. A mudança aconteceu em decorrência a uma homenagem ao músico e radialista Ari Barroso. O Rio Negro, depois de baixar mais 20 centímetros, tinha seu nível em relação ao mar ontem 21 metros e 23 centímetros. Opera sem restrições para pousos e decolagens no momento o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O que conta a história. Fatos acontecidos nesta data. Em 778, fundação da cidade de Corumbá. Em 1778, fundação da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. 1792 é declarada a Primeira República da França. 1893 é dirigido pela primeira vez um automóvel movido a gasolina. 1942, realizado o primeiro voo do bombardeiro B-52 Super Fortress, o maior da Segunda Guerra Mundial. 1992, um terremoto de 7,7 graus na escala de Richter abala a Nicarágua. E em 1985, um terremoto fazia 20 mil mortos na Cidade do México. Agora 5 horas e 49 minutos em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Motoristas que trafegam pela M10 a Manaus e Itacoatiara reclamam da buraqueira, verdadeiras crateras que colocam em risco a vida das pessoas que transitam por esta estrada de 266 quilômetros que leva à Velha Serpa. À altura do quilômetro 170, o trecho está quase que intransitável e colocando em risco os motoristas que viajam diariamente no ir e vir, principalmente os taxistas. Muitos acidentes têm acontecido na M10 e urge que uma providência seja tomada para que esta estrada seja reparada o quanto antes. É o apelo que fazem os motoristas de ônibus e caminhões e de ônibus que trafegam no ir e vir ao município de Itacoatiara. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini.
Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, um acerto de contas mais uma vez, rapaz de 18 anos foi executado. Pois é, Paulo Guerra, e foi com 3 tiros na cabeça, né? Foi a noite de ontem, esse rapaz levou esses 3 balaços, Paulo, e as primeiras informações dão conta, os primeiros procedimentos lá de investigação já apontam como um dos possíveis casos, sim, o acerto de contas, Paulo. Temos um acidente grave no interior do estado, mais um envolvendo a motocicleta. Pois é, Paulo, e foi em Manacapuru. Um homem de 42 anos de idade ainda esteve internado, ainda houve tempo de trazê-lo ao pronto-socorro João Lúcio, mas já havia pouco o que fazer. Ontem o tráfego ficou muito complicado, né, Peregrini? Você falava sobre aquele acidente logo cedo envolvendo uma motocicleta, um carro bateu na moto e o motociclista terminou sendo esmagado por um ônibus. Pois é, Paulo, naquele momento, quando nós passávamos a informação no Jornal da Manhã, uma ambulância do SAMU fazia ali os procedimentos, né? E logo verificou-se que esse homem já estava sem vida, Paulo Guerra. O trânsito ficou parado no local por aproximadamente 2 horas. Homens do Manaus Trans desviaram o trânsito e 2 horas depois o trânsito voltou a ser liberado no local. A movimentação nos prontos-socorros da cidade, tudo o que aconteceu na noite e madrugada daqui a pouco no Jornal da Manhã com Alberto Peregrini. Bom trabalho. Muito bem, Paulo. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. 5h52. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas promove nesta sexta-feira uma cerimônia de agradecimento público aos cidadãos e empresas parceiras envolvidas nas ações sociais em prol da obra de construção do Hospital do Sangue. A homenagem acontecerá a partir das 10 horas no Salão do Serviço de Atendimento Médico da instituição. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, realiza às 8h30 desta quarta-feira uma coletiva de imprensa para divulgar os resultados parciais dos inscritos para o vestibular e Sistema de Ingresso Seriado SIS 2016, Acesso 2017 e informações referentes ao aplicativo Pré-Calouro. A coletiva será conduzida pelo reitor da UEA, Cleinaldo Costa, na sala do Conselho Universitário. Seguro Defeso e outros temas vão pautar a reunião dos pescadores de Iranduba, marcada para este fim de semana na sede do município. J. Rai. A Associação e a Colônia de Pescadores AM8 vão reunir os seus associados na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, no Clube Portal de Iranduba, no centro da cidade. Segundo a presidente da Associação de Pescadores, Leide Shelley dos Santos, os temas em pauta no encontro serão o Seguro Defeso 2015 e 2016, INSS, carteiras suspensas e registro inicial de 2012 a 2014. A presidente ressalta a importância da participação dos pescadores na reunião. Vai ser muito bom porque vão tirar várias dúvidas que os pescadores têm em relação ao seguro defeso de 2015 e ao seguro defeso de 2016, que já está para começar a assinar. Já foi resolvido aquele impasse? Já está sendo resolvido. Inclusive o rapaz do INSS, juntamente com o Ministério e o deputado Dermilson vão estar aqui para falar com os pescadores e tirar suas dúvidas. De acordo com Leide Shelley, a Associação e a Colônia de Pescadores juntas têm cerca de 3.000 associados em Iranduba. Em se tratando de seguro defeso, isso pode significar uma injeção de mais de 20 milhões de reais na economia local se o benefício referente a 2015 e a este ano de fato vier para as contas dos pescadores. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. Estamos voltando com as notícias do Jornal da Manhã. O serviço de tomografia do Hospital José Mendes de Itacoatiara realizou em 2 meses de funcionamento cerca de 200 exames. O aparelho instalado na unidade em julho deste ano atende a demanda de Itacoatiara e dos municípios do entorno: Urucará, Silves, São Sebastião do Atumã, Urucurituba e Itapiranga. De acordo com o secretário estadual de saúde, Pedro Elias de Souza, dos 200 exames realizados nos últimos 2 meses, 130 foram solicitados por meio do sistema de regulação, o SISREG, e 70 foram de emergência. No município, são oferecidos exames de tomografia de tórax, abdômen e crânio. Atendendo a uma convocação do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Amazonas, Carlos Alberto de Souza de Almeida,
O secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo, e o coordenador de compras e contratos da Secretaria de Estado da Fazenda, Alessandro Moreira Silva, esclareceram ontem ao colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas a padronização de compras pelo governo do estado. Os esclarecimentos foram prestados no início da 33ª sessão ordinária do TCAM. De acordo com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, a convocação buscou a economia processual das ações envolvendo a Cefaz. De acordo com Afonso Lobo, a padronização iniciou em 2005, ainda em gestão do então governador Eduardo Braga, e está sendo continuada pela economia de 23% no total das compras efetuadas pelo estado. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário repassará 84,7 milhões de reais em setembro aos beneficiários do Bolsa Família no Amazonas. O pagamento começou na última segunda-feira e vai até o dia 30. O benefício será pago a 374 mil famílias no estado, com valor médio de R$ 226,58. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias. As famílias inscritas do programa estão recebendo o Bolsa Família com aumento desde julho, quando foi concedido pelo governo federal um reajuste de 12,5% no valor do benefício médio. Desde então, os valores máximos mensais para quem pode receber o benefício passaram de R$ 77 para R$ 85 reais, situação de extrema pobreza, e de R$ 154 para 170 para a situação de pobreza. 6h12. O governo do Amazonas, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, o MADI, no Tribunal de Justiça do Amazonas, contra o artigo da Lei número 292, divulgada em março de 2014 pela Assembleia Legislativa do Estado, que, em um trecho, criou uma nova atribuição para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A lei trata da presença obrigatória de bombeiros civis em edificações, área de risco e eventos de grande aglomeração, e no artigo 12, parágrafo 4º, diz que a fiscalização das disposições desta lei e a aplicação das sanções nela previstas ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Para o governo estadual, por meio da PGE, a Constituição do Amazonas cita em seu artigo 33 ser privativo do Executivo Estadual a criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, das autarquias e das fundações instituídas pelo poder público. Portanto, é inadmissível que uma norma proposta por deputado estadual do Amazonas estabeleça nova atribuição à Secretaria de Segurança Pública sob pena de afronta à Constituição do Estado e ainda em patente violação ao princípio da violação dos poderes, consta na ADI. Órgãos das esferas federal, estadual e municipal apresentaram nesta terça-feira no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, o Plano Tático Integrado de Segurança para as eleições 2016 do Amazonas. O plano é validado pelo Tribunal Regional Eleitoral, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, e será aplicado em Manaus e nos demais 61 municípios do estado. O objetivo é coibir os crimes eleitorais e manter a segurança nos locais de votação. Um total de 1.750 policiais militares deve atuar durante o pleito no Amazonas. O Tribunal Regional Eleitoral já aprovou o envio de tropas federais para 25 municípios do Amazonas para atuarem nas eleições municipais de outubro. Na tarde de ontem, o tribunal aprovou o pedido de envio de tropas para as cidades de Juruá, Presidente Figueiredo, Tefé e Uarini. A aprovação acompanha um planejamento realizado pelo TRE, que já determinou para quais municípios serão encaminhados tropas federais. Confira a hora. 6h15 em Manaus. O Dia da Árvore, comemorado nacionalmente hoje, terá programação alusiva à data nos parques residenciais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin, com plantio e distribuição de mudas de plantas nessa semana. As ações socioambientais serão realizadas pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus. Coordenada pelas equipes de sustentabilidade socioambiental do Prosamin, as atividades contarão com a participação dos moradores dos parques residenciais São Raimundo, Cajual, Mestre Chico II e adjacências. Nesta quarta-feira, às 9h, a comemoração alusiva à data será no Parque Residencial Cajual, no bairro de Santa Luzia, zona sul de Manaus, com plantio e distribuição de mudas de planta. Amanhã às 14h, a programação acontecerá no Parque Residencial São Raimundo, no bairro do mesmo nome, onde será realizado o plantio de mudas. A atividade será voltada ao público infantil do residencial e do entorno. Já na sexta-feira, às 14h, o Dia da Árvore será comemorado no Parque Residencial Mestre Chico II, no bairro da Praça 14, com distribuição de plantas ornamentais, entre outras atividades. No total, serão plantadas e distribuídas aproximadamente 300 mudas de plantas nos parques residenciais do Prosamin.
A greve nacional dos bancários entrou no 15º dia nesta terça-feira sem qualquer sinal de nova rodada de negociação no horizonte por parte da Federação Nacional dos Bancos, FENABAN. Por outro lado, os trabalhadores seguem resistindo, mantendo forte a mobilização que cresce continuamente apesar da repressão e truculência dos bancos. Na sexta-feira passada, dia 16, um dia após a última rodada que não registrou avanços, os bancos iniciaram uma ofensiva contra a paralisação, realizando um festival de práticas antissindicalistas. Os bancos desrespeitam os bancários e a sociedade ao deixar a greve entrar no 15º dia e se manterem calados, inclusive quando tentam esconder o movimento, retirando faixas e cartazes. Graças à truculência dos bancos que não respeitam a greve, porém os trabalhadores seguem firmes na mobilização e os bancários, sob a coordenação dos sindicatos, estão restabelecendo o fechamento das unidades e inclusive sua ampliação. As principais reivindicações do movimento são a reposição da inflação do período mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial, PLR de 3 salários mais R$ 8.317,90, combate às metas abusivas, ao assédio moral e sexual, fim da terceirização e melhores condições de trabalho, com destaque para a defesa do emprego e também das empresas públicas, são algumas das principais reivindicações da categoria. A luta aqui no Amazonas continua forte. Aproximadamente 95% das 94 agências de Manaus e 55% das 104 dos municípios estão com atendimento suspenso. A greve envolve bancos públicos e privados. Em Manaus, 1.700 bancários dos 2.500 profissionais da categoria aderiram à greve e estão sem atender os clientes. 6h17. O médico Mohamed Mustafa, apontado como chefe de um esquema de desvio de verbas na saúde pública no Amazonas, teve o patrimônio multiplicado 88 vezes de 2012 a 2015. As informações são de investigações da Operação Maus Caminhos, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira. O montante desviado na fraude ultrapassa 112 milhões de reais. O dinheiro era utilizado na aquisição de bens de alto padrão, como avião a jato e shows particulares de bandas famosas no país. A investigação que apontou a existência de fraude iniciou a partir de uma análise da Controladoria Geral da União sobre a concentração atípica de repasses do Fundo Estadual de Saúde ao Instituto Novos Caminhos, organização social sem fins lucrativos que presta serviços de gerência e administração na rede pública de saúde. Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava uma entidade social, no caso o Instituto Novos Caminhos, para fugir dos procedimentos licitatórios regulares e permitir a contratação direta de empresas prestadoras de serviço de saúde administradas direta ou indiretamente por Mohamed Mustafa. As fraudes nos serviços públicos de saúde do estado do Amazonas propiciavam aos envolvidos no esquema uma vida luxuosa. Um exemplo, os automóveis de Mustafa, que antes era médico do Exército e da esposa, somam cerca de 1,7 milhão de reais. Nos bens ainda constam barcos, imóveis de alto padrão e até um avião a jato. As fraudes nos serviços públicos de saúde do estado do Amazonas propiciavam aos envolvidos um esquema de uma vida luxuosa. Nos bens ainda constam barcos e imóveis de alto padrão. Em nota, o governo do estado do Amazonas informa que vai solicitar à Polícia Federal, por meio da Controladoria Geral do Estado, acesso às investigações sobre o Instituto Novos Caminhos. A organização social tem contrato para administrar as unidades UPA Campos Salles em Manaus, Centro de Reabilitação e Dependência Química, no Rio Preto da Eva, e a UPA 24 horas e maternidade em Enfermeira Celina Vila Cres Ruiz, em Tabatinga. O governo determinou que a Secretaria de Estado da Saúde inicie imediatamente o acompanhamento direto da gestão das unidades de saúde atendidas por este instituto. Um grupo gestor será formado para garantir que os atendimentos à população não sejam prejudicados. O governo determinou, por outra parte, que dentro do trabalho de revisão dos contratos da rede de saúde que vem sendo realizado pelo Estado, seja verificado imediatamente o contrato com a organização social. O Estado ressalta que não é alvo das investigações e que toma providências para colaborar com o que for necessário. O delegado da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal no Amazonas, que coordenou a Operação Maus Caminhos, realizada na manhã de ontem em Manaus, informou que, por uma determinação da Justiça Federal, o governo do estado terá que nomear gestores públicos para assumir o sistema de saúde. Polícia. Russos são presos em Manaus por associação criminosa e transporte de moeda venezuelana ilegal. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. 4 cidadãos russos foram denunciados pelo Ministério Público Federal no Amazonas pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
De acordo com a denúncia, o grupo atuou no período de dezembro de 2015 a julho de 2016 de forma organizada e planejada, viajando periodicamente à Venezuela para comprar no câmbio negro milhões de bolívares venezuelanos e para levá-los à Europa, sem nenhuma declaração adequada à Receita Federal Brasileira. As investigações que levaram à prisão desses russos mostraram que o grupo movimentava e transportava os valores de forma clandestina, sem qualquer registro pelo sistema bancário oficial, ocultando assim a origem e os reais proprietários do dinheiro. O Brasil era usado como rota para a movimentação do dinheiro. As prisões em flagrante ocorreram em 2 momentos. No final do mês de junho deste ano, 2 russos foram presos com mais de 7 milhões de bolívares venezuelanos, todos adquiridos ilegalmente. Dias depois, a polícia encontrou outros 2 integrantes do grupo hospedados em um hotel de luxo na zona oeste de Manaus. Com eles foram encontrados mais 14 milhões em moeda venezuelana, o que também seria levado para a Europa. O total dos valores apreendidos em moeda estrangeira equivale a mais de 7 milhões. De acordo com as investigações, é possível que a moeda seja destinada à falsificação de dólares e euros. Uma segunda hipótese seria de que, após o branqueamento do capital, a moeda seja utilizada para revenda em câmbio oficial por valor superior ao que foi adquirido no câmbio negro venezuelano, ou ainda que a moeda seria utilizada para a lavagem de dinheiro de outros crimes. O Ministério Público Federal no Amazonas pediu à Justiça Federal a condenação dos 4 acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e a associação criminosa. A ação tramita na 2ª Vara Federal no Amazonas. Essas outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h26. Outras informações com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dando prosseguimento ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que o pronto-socorro João Lúcio teve um plantão com 2 atendimentos, um deles por agressão física e uma outra pessoa que deu entrada vítima de arma de fogo. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto, ocorrida por volta das 4h30 dessa madrugada na Alameda Cosme Ferreira. No pronto-socorro 28 de agosto, 2 atendimentos no setor de emergência. Um por queda de moto, uma outra pessoa que foi agredida. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um carro foi tomado de assalto no bairro de São José 2. Trata-se de um Fiat Uno de cor azul. A polícia foi acionada e logo os policiais da 4ª SICOM, viatura 6048, Sargento Moraes e Cabo Jadilson recuperaram o carro na área do conjunto Castanheiras por volta das 22 horas à noite de ontem. O carro já foi recuperado e entregue ao seu respectivo dono em mais uma grande ação dos policiais da 4ª SICOM, Sargento Moraes e Cabo Jadilson. Na Praça 14 de Janeiro, o presidiário do regime semiaberto e técnico em refrigeração Augusto Alves do Nascimento foi preso, e também o ex-jardineiro Diego de Oliveira Cardoso. Eles foram presos na tarde de ontem, Paulo Guerra, enquanto estavam assaltando uma loja de filtros lubrificantes e mantinham 6 pessoas reféns dentro da loja. De acordo com informações do tenente Aldemar da Força Tática, os mesmos negociaram com os policiais e foram presos. Eles tinham revólver calibre 38, já estavam com uma boa quantidade em dinheiro e 4 aparelhos de celular. Foram presos aí em uma grande ação da Polícia Militar durante a tarde de ontem. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria de Segurança com muitas blitz realizadas na noite de ontem. Por volta das 19h30, havia uma das grandes, Paulo Guerra, entre a rotatória do Produtor e a rotatória do bairro Jorge Teixeira. O Batalhão de Trânsito, o Detran também na área, enfim, os órgãos da Secretaria de Segurança
encheram aproximadamente 2 guinchos de motos que estavam aí com documentação alterada, com chassis alterado, ou seja, estavam irregulares e foram apreendidas na noite de ontem. A Secretaria de Segurança, junto com o Detran e demais órgãos, devem fazer mais ainda esse tipo de operação e tirar aí muitos veículos de circulação. Hoje, moto é instrumento de assalto em toda a cidade de Manaus. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra, o Jornal da Manhã já informara ontem e logo depois também no programa do garotinho Valdir Correia que um grave acidente havia acontecido na manhã de ontem na Alameda Cosme Ferreira e teve como vítima Joseni Ferreira Ramos, de 35 anos. Ele morreu esmagado por um ônibus articulado da linha 600 na Alameda Cosme Ferreira, proximidades do complexo viário Gilberto Mestrinho. Tiros pelo corpo. Paulo Guerra, no último dia 5 de setembro, houve um assalto quando um policial teve seu carro tomado de assalto. Um policial reagiu e acabou ferindo 2 dos bandidos. Um deles morreu na noite de ontem. Ele tinha 19 anos, estava internado no pronto-socorro João Lúcio e acabou morrendo a noite de ontem depois de lutar contra a morte. Um homem morreu de overdose, morreu de tanto cheirar, morreu de tanto consumir droga. Ele tinha 44 anos de idade, ainda deu entrada no pronto-socorro, mas não deu jeito para ele não. Morreu de tanto fumar, de tanto cheirar e de tanto se injetar. Usou droga demais e acabou morrendo. 20h02 era a noite de ontem. Na novela ainda apareceu o Santos. Na vida real ele já morreu, mas na novela ele está vivo. Mais uma vez ele arrochava a sua par romântico a Terê na novela, sendo que nesse mesmo momento, no Parque das Nações, um rapaz de 18 anos de idade era assassinado com 1, 2, 3 balaços na cabeça e não resistiu aos ferimentos. E morreu lá no Parque das Nações. Ouvintes do Jornal da Manhã, Paulo Guerra, as primeiras informações dão conta de que trata-se de um crime de acerto de contas. O rapaz estaria indo comprar drogas quando foi abordado e morto lá no Parque das Nações. Queda de moto e morte em Manacapuru. Lá na terra do companheiro Zeg Zeg, um homem foi vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Ele vinha em alta velocidade, de repente acabou perdendo o controle de sua motocicleta, caiu e ficou gravemente ferido. Ainda foi levado a um pronto-socorro. Infelizmente, ele também não resistiu aos ferimentos. Tinha 42 anos de idade, era pai de família, era trabalhador e infelizmente perdeu a vida em cima de uma moto, em cima de um cavalo do cão, e foi lá no bairro Correnteza, na cidade de Manacapuru. O Instituto Médico Legal, a equipe do Dr. Jefferson Mendes realizou nas últimas 24 horas 110 exames de corpo de delito. Estava no livro, está com a munheca doendo. O Olavo, na permanência, foi quem registrou todos os 110 exames. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Um ganhador no primeiro sorteio da dupla cena, concurso 1546. Ele é de Miguel Pereira, vai levar 5.282.000 reais. Acertou as dezenas 11, 13, 22,
36. 49 e 50. No segundo sorteio não houve ganhador. As dezenas foram 13, 30, 37, 43 44 e 47. Aqui no concurso 4.188 teve um apostador de Petrolina, em Pernambuco, que acertou as dezenas 04, 10, 15 34 e 76. Ele vai receber 3.705.000 reais. A time Mania teve o time do coração Inter de Limeira. Não houve acertador. E as dezenas sorteadas no concurso 932 foram 05, 09, 24, 35, 51 56 e 69. Não houve acertador na Lotomania concurso 1694. 7 apostas com 19 acertos. Vai receber cada uma R$27.497 reais. Uma aposta ganhadora com 0 foi de São Miguel do Araguaia. Ele não jogou um espelho e vai levar R$96.240 reais. Dezenas sorteadas 04, 08, 10, 15, 37, 46, 51, 53, 55, 58, 70, 81, 85, 86, 91, 92, 93, 94 95 e 98. A Mega Sena acumulou estimativa para o próximo concurso, dia 22, de 36 milhões. As dezenas sorteadas foram 22, 28, 30, 33 55 e 59. Aqui nós saiu para 53 apostadores, cada um vai receber R$38.788 reais. 6h39. Esportes. Os jogos de ontem, Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará 0, Luverdense também 0. Copa Sul-Americana. Saúde Americana 1, Atlético Nacional também 1. Copa do Mundo de Futsal. Rússia 7, Vietnã 0. 6 jogos definem os clubes que vão às quartas de final da Copa do Brasil hoje. Botafogo da Paraíba e Palmeiras às 19h30 no jogo de ida. Botafogo 0, Palmeiras 3. Ponte Preta e Atlético Mineiro jogam às 19h30. No primeiro jogo, 1-1. Grêmio e Atlético Paranense às 19h30 no primeiro jogo, 1-0 no jogo de ida. O Corinthians e o Fluminense vão se enfrentar às 21h45. No primeiro jogo, deu 1-1. Vasco e Santos jogam às 21h45 no primeiro jogo. O Santos ganhou 3-1. O Cruzeiro e Botafogo vão jogar às 21h45. No primeiro jogo, o Cruzeiro venceu por 5-2. A presença de mais de 11 mil torcedores corintianos na Arena de Itaquera, na zona leste de São Paulo, não assustou os jovens jogadores do Botafogo. Após segurar os donos da casa no início do jogo, o time carioca teve calma para fazer 2-0 no placar e conquistar seu primeiro título do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo contou com a presença de Rogério Micali, técnico campeão olímpico pela seleção brasileira. Os gols do Botafogo foram marcados por Yuri aos 45 minutos do primeiro tempo e por Cano aos 27 minutos da segunda etapa. A primeira partida realizada no Rio de Janeiro havia terminado em empate em 1-1. Últimas notícias. A Bolsa de São Paulo teve alta de 0,67% com 57.736,46 pontos. O desempenho positivo foi puxado pela valorização das ações da Petrobras, da Vale e dos bancos. Já o dólar caiu 0,53%, cotado em R$3,26. Os preços dos imóveis comerciais voltaram a cair. Segundo o índice FIPZAP comercial, os preços de locação de imóveis tiveram queda de 10,77% nos últimos 12 meses, terminado em agosto, enquanto o de venda caiu 3,25%. Se considerada a inflação no período, a queda real foi de 18,12% e 11,22%, respectivamente. Uma mulher de 29 anos foi resgatada pela Polícia Militar por volta das 23 horas de ontem, após ser mantida refém pelo ex-namorado por quase 11 horas no Itaim Paulista, em São Paulo. Patrícia Corrêa não ficou ferida na ação da polícia, mas foi levada ao Hospital Santa Marcelina porque foi agredida várias vezes pelo rapaz durante o cárcere privado. Fabiano Crisóstomo, que estava armado, foi morto. 2 policiais saíram feridos. Um piloto morreu e outro ficou ferido na queda de um avião espião U-2 nesta terça-feira na Califórnia durante um voo de treinamento, informou a Força Aérea dos Estados Unidos. Pelo menos 16 pessoas morreram na ilha de Java, região central da Indonésia, por causa das inundações e deslizamento de terra provocados por intensas chuvas, informaram nesta quarta-feira as autoridades. Uma jovem palestina foi baleada por forças de segurança de Israel após tentar apunhalar um soldado em um posto de controle militar próximo de um assentamento judaico na Cisjordânia, informaram
nesta quarta-feira alguns veículos de imprensa locais. O suspeito dos atentados em Nova York e Nova Jersey, Ahmad Khan Rahami, foi denunciado nesta terça-feira pelo uso de arma de destruição em massa e outros 3 crimes, segundo um documento publicado pelo promotor do Distrito Sul do estado de Nova Jersey, Preet Bharara. A denúncia contra o jovem americano de origem afegã de 28 anos, apresentada no Tribunal de Manhattan, também inclui ataque com explosivo em local público, destruição de propriedade e uso de dispositivo destrutivo para cometer crime violento. O pai de Ahmad Khan Rahami disse à imprensa que procurou o FBI em 2014 para informar que seu filho era um terrorista. Pelo menos 5 trabalhadores da área da saúde no sul da província de Alepo, na Síria, morreram na noite de ontem em bombardeio de aviões não identificados, informou nesta quarta-feira sua organização e Observatório Sírio de Direitos Humanos. A União de Atendimento Médico e a Organização de Assistência afirmou em sua página de Facebook que 5 funcionários da unidade de saúde morreram por um ataque na cidade de Jantumã, no sul de Alepo. O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, disse ontem que a Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia, que é dirigida por ele, está apurando investimentos em iluminação pública no interior do Amazonas. Segundo o parlamentar, a maioria dos municípios está cobrando taxa de iluminação pública sem investir no sistema. As ruas estão às escuras e o deputado quer saber se os prefeitos estão usando os recursos de forma indevida. O presidente do Banco Central, Ilan Goitfai, disse que o Brasil não precisa mudar a meta de inflação. O Banco Central avalia que o alcance da taxa de 4,5% em 2017 é ambiciosa, mas pode ser cumprida. Para este ano, a previsão é que a inflação fique em 7,3%, 3,4 pontos percentuais a menos do que no ano passado. O Ministério da Saúde anunciou mudanças no programa Mais Médicos. Além do aumento da bolsa paga aos profissionais de R$ 10.570 para R$ 11.520, o programa vai permitir médicos brasileiros formados na Bolívia e no Paraguai e vai diminuir o número de médicos cubanos. A estimativa do governo é que até 4.000 cubanos sejam substituídos por brasileiros nos próximos 3 anos. Entre os 20 prefeitos que vão tentar a reeleição em capitais do Brasil, Fernando Haddad de São Paulo é o que tem a menor intenção de voto. Só 9% dos eleitores paulistanos dizem que vão votar no candidato petista. Os dados são do Ibope. Lula virou réu na Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro aceitou denúncia contra o ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os procuradores alegam que Lula e a mulher Marisa receberam vantagens ilegais pagas pela empreiteira OAS. Em troca, a empresa obteve dinheiro de forma irregular junto a empresas públicas como a Petrobras. Além de Lula e Marisa, outros 7 investigados pela Lava Jato também viraram réus. Lula se disse triste e agora terá que ficar cara a cara com Moro. No entanto, afirmou que a denúncia recebida por Moro é uma grande mentira. No primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer disse que o impeachment de Dilma Rousseff respeitou a Constituição e é um exemplo para o mundo. Temer também afirmou que o caminho do Brasil agora é retomar o crescimento e reduzir o número de pessoas desempregadas. No último dia da viagem presidencial a Nova York, Michel Temer vai participar de evento de ratificação do Acordo de Paris sobre o clima pela manhã e vai se reunir com empresários para pedir investimentos aqui no Brasil. A Petrobras deve anunciar até o fim do ano uma redução no preço da gasolina. A intenção é anunciar a medida junto com uma nova política de preços para os combustíveis, cujo critério será o alinhamento do preço praticado no Brasil com o mercado internacional. Atualmente, a gasolina comercializada do Brasil está até 30% mais cara que a média dos preços do exterior, de acordo com o cálculo de economistas que acompanham esse mercado. O último aumento nos preços dos combustíveis nas refinarias foi anunciado em setembro do ano passado, 6% para a gasolina e 4% para o diesel. Desde então, a Petrobras vem obtendo elevada margem de lucro com a venda de combustíveis, permitindo à empresa recuperar parte das perdas que teve no período em que o governo a obrigou a manter os preços artificialmente represados. A nova política de preços para os combustíveis está sendo preparada pela diretoria da Petrobras. O princípio será a paridade com os preços internacionais. Uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Datafolha, e divulgado hoje, revela que 1 em cada 3 brasileiros concorda que a mulher vítima de estupro é de alguma forma responsável pela violência sexual sofrida. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha. Dos entrevistados, 30% afirmaram que concordavam com a seguinte afirmação: a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. O percentual foi o mesmo entre homens e mulheres. Esse índice aumenta entre os idosos e adultos com mais de 35 anos e entre as pessoas com menor grau de escolaridade. O maior percentual de entrevistados que disseram concordar com a frase é da região norte do país.
38%. Os participantes da pesquisa também foram questionados se concordavam com a frase: mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. 37% do total de entrevistados falaram que sim. O percentual foi maior entre os homens, 42%, em relação às mulheres, 32%. Segundo a enquete, o índice dos que concordaram foi menor entre os adolescentes e jovens e entre as pessoas com nível maior de estudo. Moradores da região sul foram as que mais discordaram da afirmação, 30%. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Moro aceita denúncia e Lula se torna réu pela segunda vez na Lava Jato. A Folha de São Paulo. Presidente da Câmara vê erro, mas afirma que tipificação de Caixa 2 voltará a ser discutida. O Estado de São Paulo. Em protesto contra Temer, países da América Latina deixam plenário. Correio Brasiliense. Bancos suíços aumentam controle sobre contas de brasileiros. O Valor Econômico. Renan afirma que Lava Jato tende a acabar com exibicionismo. Estado de Minas. Endividamento do consumidor em agosto é o mais alto desde 2013 em Belo Horizonte. Jornal do Comércio. Polo automotivo da DIP em Goiânia abre 500 oportunidades de emprego. Fortaleza Diário do Nordeste. Policiais civis do Ceará aderem à paralisação nacional na quarta. 0 hora Porto Alegre. Processo é chance para Lula se defender, diz Moro. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Comércio de Manaus sente reflexo da greve dos bancários na capital. Agora. Desvio milionário na saúde bancava luxos de médico. Em tempo. Crime na saúde. Esquema criminoso desviou mais de 110 milhões do SUS. A crítica. Dinheiro da saúde bancava vida de luxo. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral, supervisão técnica, Carlos Luiz Silva. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. A nossa próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos. Em instantes chega aqui mais um super campeão de audiência. A Grife dos Comunicadores, Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 53 minutos em Manaus.